Shalom, shalom, escolhido de Deus. Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que a paz do Senhor esteja sobre ela e que as bênçãos se multipliquem. Glória a Deus. Graças a Deus. Hoje, eu vim com uma palavra poderosa sobre sua vida, Falar sobre um pouquinho sobre a graça de Deus. O que a graça, o poder de Deus faz em nós, age em nós. Como é o trabalhar da graça sobre as nossas vidas. Glória a Deus, que está lá em Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 14. Olha o que diz a palavra. Pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Olha que palavra linda. Então, é a graça que salva, Então, se a pessoa ainda ela não está com a graça de Deus, ela não consegue, porque é somente a graça. Porque é a graça que santifica, que purifica, que leva a pessoa até Deus, Para que a pessoa seja salva. Então é necessário o quê? A graça, Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Abandonarmos descrença. O que seria descrença? Falta ou perda de crença, incredulidade, ceticismo, dúvida ou incerteza. Uma pessoa que ela tem a graça de Deus, ela tem fé. Muita fé. Então, ela crê na palavra, porque a graça é a verdade. Então, a partir do momento que ela lê a palavra, ela crê, ela acredita, ela está sobre a palavra, Porque a graça é a verdade. Então, ela é a palavra. Então, tudo que você lê, faz sentido. Glória a Deus. Então, é necessário que a graça para que tenhamos fé, E abandonarmos as descrenças, qualquer dúvida, sobre a palavra de Deus, sobre a fé. Paixões mundanas referem-se a paixões ou desejos que são comuns ao mundo, ou seja, aqueles que se relacionam com as coisas terrenas, materiais, como bens, prazeres da carne e ostentação. São paixões mundanas, Nós, como recebemos a graça, abandonamos essas paixões. Por quê? Precisamos ser libertos de tudo que é terreno, Deus, ele nos liberta da vontade de ter um monte de coisa, dessas coisas materiais. Por quê? Só a graça, A graça é o suficiente, a graça ela preenche. Antigamente, a gente se matava de buscar para querer as coisas materiais, para querer status, para ter as coisas, Aquele que tem a graça de Deus, que está sendo moldado, purificado, por Deus, nem liga mais para essas coisas, Como antes, daquela loucura de ficar, não, porque já não é prioridade, Porque ali já é o servir a Deus, ter amor ao servir, a fazer, a pregar a palavra. Então Deus vai nos distanciando das coisas terrenas para que nós aproximamos mais dele. Glória a Deus. Então a gente abandona todos os prazeres carnais, ostentação, coisas materiais e bens. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra, Romanos capítulo 3, versículo 24. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Então, depois de Cristo, todas as pessoas são dele. Então, ele salva, derrama graça sobre quem ele quer, a hora que ele quer, porque é dom de Deus, A graça. Então, ele derrama sobre quem ele quer, Sempre os improváveis, Aqueles que ninguém dá nada, aqueles que ninguém acha que é alguma coisa,
né? Porque Deus gosta, assim, de confundir os sábios. Deus gosta de pegar aquele que, né, tá na planta, para que a glória dele se mostre na pessoa, né? A sabedoria, né? A unção, a graça, o poder, né? Isso é para glorificar o nome do Senhor, porque não é nada sobre nós, sobre a nossa carne, sobre quem somos, quem deixamos de ser, mas é a graça. É sobre a graça de Deus, é sobre o poder dele se aperfeiçoando nas nossas vidas. Olha o que diz Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E tem uma pessoa que fala, né, que julga, né, antes da gente tirar o cisco do olho do próximo, a gente tira a nossa trave. É que nem a palavra fala, tira a trave, né? Então, aquela pessoa que julga, que aponta, que fala, nossa, né? Cuidado, essas pessoas, né? Que se diz ter a graça de Deus, de ser cristão, porque é o que aponta, né? Quem tem a graça de Deus, ó, quer, ó, cortar todos os dias aqui, ó, a carne, quer ali buscar se santificar com Deus, buscar se moldar, né? Para quem já tá com um processinho à frente com Deus, mas, né, o apontar. Por isso que a gente tem que ter vigilância, porque ninguém se salva, ninguém tem. A gente vai na igreja, frequenta, tem muitas pessoas que frequentam, mas nem todos ainda são salvos, né? Frequenta, né? Vai na igreja, participa, mas nem todos têm a graça, né? Então, não é por obras, não é porque eu vou na igreja, não é porque eu faço a obra na igreja, não é porque eu evangelizo, faço evangelismo, não. É o momento de Deus, é a hora de Deus que Ele vai derramar a graça dele. Pode ser pessoas novas, pode ser pessoas velhas. É o momento, é a hora dele, né? A gente não discute, a gente só ora e busca, né? Por aqueles que a gente quer salvar, por aqueles que a gente tá buscando. Deus salva, salva, né? E você, através do poder da sua graça, vai conseguir alcançar a sua família. Glória a Deus. Então entenda, né? Por meio da fé, é uma ação. A fé é uma ação, né? A fé não é somente crer, é uma ação. E isso não vem de nós, né? Porque é tudo Deus. Ele que leva, Ele que faz, né? Glória a Deus por isso. Então a salvação, ela é dom de Deus. Ninguém consegue se salvar. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse, minha graça é o suficiente a vocês, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque a carne é fraca, né? A gente tem que ter a noção que a nossa carne não aguenta, né? Eu lembro que quando a gente tenta fazer várias coisas, né? Pessoas na carne, tenta fazer academia, ter uma vida, né? Uma rotina de vida. Ah, eu estudo, eu faço academia, né? Faz um monte de coisa. Aí, no meio do caminho, para de fazer uma coisa, para de fazer outra. Porque a carne vai desanimando, né? Ela não tem força. Mas no poder da graça, né? A gente consegue fazer várias coisas no dia. Né? Se a gente buscar o Senhor me dar graça, ela vai ter o poder, a força para te dar, para fazer você superar seus limites. Eu gosto de desafiar, né? A graça, eu falo. Tipo assim, eu falo, na minha condição, sabe? Eu não consigo, né? Mas eu sei que a graça eu consigo. Aí eu faço, eu vou. Eu me desafio, eu quero ver o poder da graça se aperfeiçoando em mim. Então, toda vez que eu me desafiei, fiz as coisas, né? Que na minha concepção eu não conseguiria, que eu falava, não, eu vou pelo poder da graça. Deus vai me dar graça. E eu conseguia, né? Uma coisa que eu não conseguia, né? Eu sempre andei de carro, de moto,
né? Nunca andei de a pé. E daí eu precisava andar a pé, precisava andar uns 12 km. Falei, cara, na minha condição, não consigo, não. Mas eu falei, eu vou. Vou pelo poder da graça, porque pela minha carne, consegui, eu consigo até mais. Porque daí eu lembro do quê? De Elias, que para fugir, ele andou mais de 400 quilômetros para se esconder lá na caverna. Como que uma pessoa, ser humano carne, anda 400 quilômetros? É só no poder da graça. Então eu me baseio nas pessoas da Bíblia, né? Eu falo, cara, como que ele conseguiu fazer isso? Ele conseguiu, também consigo. Então a gente tem que se desafiar para ver o poder da graça agindo em nós. Se a gente ficar fazendo o corpo mole, a gente não vê o poder, não vê o agir. E a gente tem que agir o quê? Na fé, né? Não, na fé, pelo poder da graça eu vou conseguir. Então a gente pega e faz. E daí a gente vê, caramba. Depois a gente vê que a gente não fica cansado, né? Várias vezes andei muito e não fiquei cansado. Falei, glória a Deus, é a graça. Porque se fosse pela carne, né? Então é surreal, né? O poder de Deus agindo na nossa carne. Então a gente tem que o quê? Buscar poder na graça e agir com fé. Pra gente entender o poder da graça nas nossas vidas, né? O quão poderosa ela é, né? Eu amo filão, tomar café. O filão, amo, né? E eu fiquei, acho que 21 dias de jejum de filão. Falei, não vou conseguir. Falei, Senhor, tem misericórdia. Deus pediu pra mim. Eu quero que você tire filão. Porque ele sabe que eu não ia conseguir. Daí eu falei, não, mas pelo poder da graça, eu creio que eu vou conseguir. E eu consegui ficar 21 dias sem comer. Não me deu vontade. Então, cara, é surreal. Então, às vezes a gente tem que desafiar. E às vezes Deus vai pedir uns desafios, umas coisas pra gente fazer. A gente tem que pegar e fazer pra gente conhecer a graça, conhecer o poder dela. Porque quando a gente conhece o poder dela, a gente fica inabalável. Porque daí a gente quer fazer tudo, quer fazer um monte de coisa, porque entende e conhece o poder, né? Então a gente tem que buscar o quê? Querer conhecer ainda mais a graça, o poder sobre as nossas vidas. Olha o que diz versículo 13. Enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, para aqueles que estão em Cristo já não há condenação, né? Recebeu a graça de Deus, salvo pela graça. Então, o que a gente faz? Né? O servir e só esperar que nosso Senhor Jesus volte para que nós vamos para a glória, né? Para o céu. Aleluia. Versículo 14. Foi ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade e nos purificar. Então, ele se deu por nós. Será que a gente pode ficar com a opinião do outro, a opinião das pessoas, né, sobre você, ou a gente tem que ficar pela opinião de Jesus Cristo, pela graça que recebemos? Pela graça que recebemos, eu tô salvo, por que eu vou ficar preocupado? Por que eu vou dar ouvidos? Ai, porque você é errado, ai, porque você não vai, assim você não vai. Deixa eu falar, pede a misericórdia, né, ó, olhando para Cristo, sabendo que tá salvo pela graça, e ó, andando para frente e glorificando o nome do Senhor. Fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Então, somos de Cristo, glória a Deus, nosso Senhor Jesus. Somos dele e a gente se dedica, se esforça para fazer o bem. É fácil matar nossa carne todos os dias, o nosso egoísmo, o nosso ego. Tem aqui, ó, Senhor, me dá graça,
Mas a gente tem que se dedicar, se cobrar pra gente fazer o bem, pra gente glorificar o nome do Senhor nas nossas vidas, pra gente mostrar Deus na nossa vida. O melhor jeito, né, de salvar alguém, de mostrar o amor de Jesus para alguém é mostrar Ele em nós. É você derramar o amor, a preocupação, né, o carinho, o acolhimento. A pessoa tem que ver Deus em você, né? Não é somente falar, eu vou na igreja. Ela tem que ver Deus em você, né? A luz, a graça, o amor, ela tem que ver. Então, o melhor jeito da gente mostrar Deus para a pessoa é se diminuindo, né? Matando a sua carne, para que a glória e a presença de Deus se mostre na sua vida. Glória a Deus e graças a Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 11, versículo 6. E se é pela graça, já não é mais pelas obras, né? Antigamente, né, os mandamentos ali, pelas obras, a gente se forçava ali a fazer o que estava ali, mas agora é graça, então já não é mais por obras. Ai, porque eu prego, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Não, não é por isso que você é salvo. Você é salvo através da graça para a purificação dos nossos pecados e paixões mundanas. Se fosse, né, por obras, a graça já não seria graça, que é uma coisa imerecida. Nós recebemos um dom gratuito de Deus. É como se fosse o perdão de Jesus sobre os nossos pecados, todos os erros das nossas vidas, né? Então a graça é uma graça imerecida. Então vamos, né, entender o poder da graça, né? Não é porque recebemos a graça que somos santos, não. A gente todo dia tem que se reconhecer os nossos erros, né? Porque não ficamos santos, não santos só Jesus, né? Temos a graça, né? Mas ainda vivemos nesse corpo aqui, né? E a graça é poderosa para nos aperfeiçoar em todas as fraquezas e dificuldades, né? Nosso maior exemplo é Jó, por tudo que ele passou, poder da graça se aperfeiçoava nele. A gente não consegue ter a dimensão da dor, do buraco que ficou na vida dele, né? Não ficou buraco porque a graça preencheu totalmente, mas o que ele sentiu do poder foi sobrenatural. Uma pessoa perder tudo, família, tudo de uma vez só. Então entenda o poder da graça, que a gente dê valor, né, ao sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda que somos dele, ninguém pode nos separar do amor dele, ninguém, nada pode nos separar, né? Que a gente possa se desafiar todos os dias no poder da graça, tanto na fé, de andar por fé, né? E de se aperfeiçoar em todos os nossos desafios. Amém? Glória a Deus e graças a Deus. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Obrigado por tua graça poderosa sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado por tua misericórdia e a bondade conosco, Senhor. Não merecemos essa graça, mas o Senhor é misericordioso e queremos glorificar o teu nome na sua vida. Se essa pessoa ainda não está assistindo, que está assistindo esse vídeo, ainda não recebeu a salvação, meu Pai, tem misericórdia, alcança ela com a tua graça poderosa, meu Pai. Que a tua presença chegue até ela, que ela possa sentir e ser abraçada pelo teu Espírito Santo, Senhor. Abre os nossos corações, Senhor, que essa palavra entre, que a gente entenda o poder da graça em nossas vidas, que é uma graça que salva e purifica e glorifica o teu nome. Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe e derrame a paz que excede todo entendimento sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Repete esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.